Guilherme Carey, o pai das missões modernas, 1761-1834. O menino Guilherme Carey era apaixonado pelo estudo da natureza. Enchia seu quarto de coleções de insetos, flores, pássaros, ovos, ninhos, etc. Certo dia, ao tentar alcançar um ninho de passarinhos, caiu de uma árvore alta. Ao experimentar a segunda vez, caiu novamente. Insistiu a terceira vez. Caiu e quebrou uma perna. Algumas semanas depois, antes de a perna sarar, Guilherme entrou em casa com um ninho na mão. "Subiste a árvore novamente?" exclamou sua mãe. "Não pude evitar. Tinha de possuir um ninho, mamãe", respondeu o menino. Disse que Guilherme Carey, fundador das missões atuais, não era dotado de inteligência superior e nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, foi essa característica de persistir, com o espírito indômito e inconquistável, até completar tudo quanto iniciara, que fez o segredo do maravilhoso êxito da sua vida. Quando Deus o chamava a iniciar qualquer tarefa, permanecia firme, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até acabá-la. Deixou o Senhor utilizar-se de sua vida não somente para evangelizar durante um período de 41 anos no estrangeiro, mas também para executar a façanha, por incrível que pareça, de traduzir as Sagradas Escrituras em mais de 30 línguas. O avô e o pai do pequeno Guilherme pertenciam à igreja anglicana e eram sucessivamente professor e sacristão da paróquia. Assim, o filho aprendeu o pouco que o pai podia ensinar-lhe. Mas não satisfeito com isso, Guilherme continuou seus estudos sem mestre. Aos 12 anos, adquiriu um exemplar do vocabulário latino, organizado por Ditch, o qual decorou. Aos 14 anos, iniciou a carreira como aprendiz de sapateiro. Na loja encontrou alguns livros, dos quais se aproveitou para estudar. Assim, iniciou o estudo do grego. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que era um pecador perdido e começou a examinar cuidadosamente as Escrituras. Não muito depois da sua conversão, com 18 anos de idade, pregou o seu primeiro sermão. Ao reconhecer que o batismo por imersão é bíblico e apostólico, deixou a denominação a que pertencia. Tomava emprestados livros para estudar e, apesar de viver em pobreza, adquiria alguns livros usados. Um de seus métodos para aumentar o conhecimento de outras línguas consistia em ler diariamente a Bíblia em latim, em grego e em hebraico. Com a idade de 20 anos, casou-se. Os membros da igreja onde pregava, entretanto, eram pobres, e Carey teve de continuar seu ofício de sapateiro para ganhar o pão cotidiano. O fato de o Sr. Old, seu patrão, exibir na loja um par de sapatos fabricados por Guilherme como amostra, provava a habilidade do rapaz. Foi durante o tempo em que ensinava geografia em Malton que Carey leu o livro As Viagens do Capitão Cook, oportunidade em que Deus falou à sua alma acerca do estado abjeto dos pagãos sem o Evangelho. Na sua tenda de sapateiro, afixou na parede um grande mapa mundi, que ele mesmo desenhara cuidadosamente. Incluíra nesse mapa todos os dizeres disponíveis, o número exato da população, a flora e a fauna, as características dos habitantes, etc., de todos os países. Enquanto consertava sapatos, levantava os olhos de vez em quando para o mapa e meditava sobre as condições dos vários povos e a maneira de os evangelizar. Foi assim que sentiu mais e mais a chamada de Deus para preparar a Bíblia para os muitos milhões de hindus na própria língua deles. A denominação a que Guilherme pertencia, depois de aceitar o batismo por imersão, achava-se em grande decadência espiritual. Alguns ministros reconheceram a gravidade da situação e concordaram em passar 1 hora em oração na primeira segunda-feira de todos os meses, pedindo a Deus um grande avivamento. De fato, esperavam um despertamento, mas, como acontece muitas vezes, não pensaram na maneira que Deus lhes responderia. As igrejas de então não aceitavam a ideia, que consideravam absurda, de levar o evangelho aos pagãos. Certa vez, numa reunião do ministério, Carey levantou-se e sugeriu que ventilassem esse assunto, o dever dos crentes em promulgar o evangelho às nações pagãs. O venerável presidente da reunião, surpreendido, pôs-se em pé e gritou:
Jovem, sente-se. Quando agradar a Deus converter os pagãos, ele o fará sem o seu auxílio, nem o meu. Porém, o fogo continuou a arder na alma de Guilherme Carey. Durante os anos em que se seguiram, esforçou-se ininterruptamente, orando, escrevendo e falando sobre o tema que lhe fazia palpitar o coração: levar Cristo a todas as nações. Em maio de 1792, pregou seu memorável sermão sobre Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Discursou sobre a importância de esperar grandes coisas de Deus, e em seguida enfatizou a necessidade de tentar grandes coisas para Deus. O auditório sentiu-se culpado de negar o evangelho aos países pagãos, a ponto de levantar as vozes em choro. Foi então organizada a primeira sociedade missionária na história das Igrejas de Cristo para a pregação da Palavra de Deus entre os povos nunca evangelizados. Alguns, como Brainerd, Eliot e Schwartz, já tinham ido pregar em lugares distantes, mas sem que as igrejas se unissem para sustentá-los. Apesar de a sociedade missionária ter sido o resultado da persistência e esforços de Carey, ele mesmo não tomou parte na sua formação. O seguinte, porém, foi escrito acerca dele nesse tempo: Aí está Carey, de estatura pequena, humilde de espírito, quieto e constante. Tem transmitido o espírito missionário aos corações dos irmãos, e agora quer que saibam da sua prontidão em ir aonde quer que eles desejem, e está bem contente que formulem todos os planos. Nem mesmo com esta vitória foi fácil para Guilherme Carey concretizar o sonho de levar Cristo aos países que jaziam nas trevas. Dedicava o seu espírito indômito a alcançar o alvo que Deus lhe marcara. A igreja onde pregava não consentia que deixasse o pastorado. Somente quando recebeu a visita dos membros da sociedade é que o problema foi resolvido. No relatório da igreja consta o seguinte registro: apesar de concordar com ele, não achamos bom que nos deixe aquele a quem amamos mais que a nossa própria alma. Entretanto, o que mais sentiu foi quando a sua esposa recusou terminantemente deixar a Inglaterra com os filhos. Carey estava tão certo de que Deus o chamava para trabalhar na Índia que nem por isso vacilou. Havia outro problema que parecia insolúvel. Era proibida a entrada de qualquer missionário na Índia. Sob tais circunstâncias, era inútil pedir licença para entrar. Foi nessas condições que conseguiram embarcar, mas, infelizmente, o navio demorou algumas semanas para zarpar, e pouco antes de partir, os missionários receberam ordem para que desembarcassem. A sociedade missionária, apesar de tantos contratempos, continuou a confiar em Deus. Conseguiram granjear dinheiro e compraram passagem para a Índia em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Carey rogou à sua querida esposa que o acompanhasse, mas ela ainda persistia na recusa. Nosso herói, ao despedir-se dela, disse: se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos queridos filhos comigo, mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar para trás sem incorrer em culpa a minha alma. Porém, antes de o navio partir, um dos missionários foi à casa de Carey. Grande foi a surpresa e o regozijo de todos ao saberem que esse missionário conseguiu induzir a esposa de Carey a acompanhar o seu marido. Deus comoveu o coração do comandante do navio a levá-la em companhia dos filhos sem pagar passagem. Certamente, a viagem à vela não era tão cômoda como nos vapores modernos. Apesar dos temporais, Carey aproveitou-se do ensejo para estudar o Bengali e ajudar um dos missionários na obra de verter o livro de Gênesis para esta língua indiana. Guilherme Carey aprendeu suficiente o Bengali durante a viagem para conversar com o povo. Pouco depois de desembarcar, começou a pregar, e os ouvintes vinham para ouvir em número sempre crescente. Carey percebeu a necessidade imperiosa de o povo possuir a Bíblia na própria língua e, sem demora, entregou-se à tarefa de traduzi-la.
A rapidez com que aprendeu as línguas da Índia é uma admiração para os maiores linguistas. Ninguém sabe quantas vezes o nosso herói se mostrou desanimadíssimo na Índia. A esposa não tinha interesse nos esforços de seu marido e enlouqueceu. A maior parte dos ingleses com quem Carey teve contato o tinham como louco. Durante quase 2 anos, nenhuma carta da Inglaterra lhe chegou às mãos. Muitas vezes faltava aos seus dinheiro e alimento. Para sustentar a família, o missionário tornou-se lavrador da terra, empregou-se em uma fábrica de anil. Durante mais de 30 anos, Carey foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore College, para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Ao chegar à Índia, Carey continuou os estudos que começara quando menino. Não somente fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, mas criou um dos melhores jardins botânicos do país, além de redigir e publicar o Hortus Bengalensis. O livro Flora Indica, outra de suas obras, foi considerada obra-prima por muitos anos. Não se deve concluir, contudo, que para Guilherme Carey a horticultura fosse mais do que um passatempo. Dedicou-se também a ensinar nas escolas de crianças pobres, mas, acima de tudo, sempre lhe ardia no coração o desejo de se esforçar na obra de ganhar almas. Quando um de seus filhos começou a pregar, Carey escreveu: "Meu filho, Félix, respondeu à chamada para pregar o Evangelho." Anos depois, quando esse filho aceitou o cargo de embaixador da Grã-Bretanha no Sião, o pai, desapontado e angustiado, escreveu para um amigo: "Félix encolheu-se até tornar-se um embaixador." Durante o período de 41 anos que passou na Índia, não visitou a Inglaterra. Falava, embora com dificuldade, mais de 30 línguas indianas, dirigia a tradução das escrituras em todas elas, e foi apontado para o serviço árduo de tradutor oficial do governo. Escreveu várias gramáticas indianas e compilou notáveis dicionários dos idiomas bengali, marathi e sânscrito. O dicionário do idioma bengali consta de 3 volumes e inclui todas as palavras da língua, traçadas até a sua origem e definidas em todos os seus sentidos. Tudo isso era possível porque sempre economizava o tempo, segundo se deduz do que escreveu seu biógrafo. Desempenhava essas tarefas hercúleas sem pôr em risco a sua saúde, aplicando-se metódica e rigorosamente ao seu programa de trabalho, ano após ano. Divertia-se passando de uma tarefa para outra. Dizia que se perde mais tempo trabalhando inconstante e indolentemente do que nas interrupções de visitas. Observava, portanto, a norma de entrar sem vacilar na obra marcada e de não deixar coisa alguma desviar a sua atenção durante aquele período. O seguinte escrito, em que pede desculpas a um amigo pela demora em responder-lhe a carta, mostra como muitas das suas obras avançaram juntas. Levantei-me hoje às 6 da manhã, li um capítulo da Bíblia hebraica, passei o resto do tempo até às 7 em oração. Então, assisti ao culto doméstico em Bengali com os criados. Enquanto esperava o chá, li um pouco em persa, com um munshi que me esperava. Li também, antes de comer, uma porção das escrituras em hindustani. Logo depois de comer, sentei-me com um pundit que me esperava, para continuar a tradução do sânscrito para o Ramayana. Trabalhamos até às 10 horas, quando então fui ao colégio para ensinar até quase às 14 horas. Ao voltar para casa, li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo pundit-chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisto, fiquei ocupado até às 18 horas. Depois, assentei-me com um pundit de Telinga para traduzir do sânscrito para a língua dele. Às 7 da noite comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão e preguei em inglês às 7h30. Cerca de 40 pessoas assistiram ao culto, entre as quais um juiz do Sadr Delwani Daulat. Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos os que assistiram ao culto tinham saído às 21 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali. Findei às 23 horas, e agora estou escrevendo esta carta.
Depois, encerrei o dia com oração. Não há dia em que disponha de mais tempo do que isto, mas o programa varia. Com o avançar da idade, seus amigos insistiam em que diminuísse os esforços, mas a sua aversão à inatividade era tal que continuava trabalhando, mesmo quando a força física não acompanhava a necessária energia mental. Por fim, viu-se obrigado a ficar de cama, onde continuava a corrigir as provas das traduções. Finalmente, em 9 de junho de 1834, com a idade de 73 anos, Guilherme Carey dormiu em Cristo. A humildade era uma das características mais destacadas da sua vida. Conta-se que, no zênite da fama, ouviu certo oficial inglês perguntar cinicamente: "O grande Dr. Carey não era sapateiro?" Carey, ao ouvir casualmente a pergunta, respondeu: "Não, meu amigo, eu era apenas um remendão." Quando Guilherme Carey chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras à meia haste em honra de um herói que fizera mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Calcula-se que tenha traduzido a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Assim escreveu um de seus sucessores, o missionário Wenger. Não sei como Carey não conseguiu fazer nem a quarta parte das suas traduções. Faz cerca de 20 anos, em 1855, que alguns missionários, ao apresentarem o Evangelho no Afeganistão, acharam que a única versão que esse povo entendia era o Pushto, feita em Serampore por Carey. O corpo de Guilherme Carey descansa, mas a sua obra continua a servir de bênção a uma grande parte do mundo.